Capítulo 4. Raskolnikov se fizera de ativo e corajoso advogado de Sônia contra Lúdin, apesar de ele próprio sentir um horror e uma dor especiais no seu íntimo. Mas depois de ter sofrido tanto naquela manhã, era como se recebesse com alegria a oportunidade de mudar de impressões que haviam se tornado insuportáveis, sem saber quanto havia de pessoal e cordial no seu impulso para defender Sônia. Além disso, pensava no seu próximo encontro com Sônia, e isso o afligia às vezes mais que tudo. Tinha de lhe explicar quem é que matara Lizaveta e pressentia que isso seria uma terrível tortura para si, quase já se sentia sem força nos braços. Por isso, quando ao sair de casa de Sofia Ivanovna, lançou aquela exclamação: "Bem, vamos ver agora o que diz disto tudo." Sofia Semyonovna encontrava-se ainda sob a influência do estado de excitação interior da sua corajosa, justa e recente vitória sobre Lúdin. Mas sucedeu-lhe uma coisa estranha. Quando chegou ao andar de Kapernaumov, sentiu-se de repente desanimado e assustado. Parou à porta, pensativo, formulando essa estranha pergunta: mas será realmente necessário revelar quem assassinou Lizaveta? A pergunta era estranha porque de repente, ao mesmo tempo, sentia que não só era impossível não pensar nisso, mas que além disso era impossível também retardar esse momento por pouco que fosse. Não sabia ainda por que seria impossível, apenas sentia, e essa dolorosa confissão da sua covardia perante o imprescindível quase o sufocava. Para não se perder em meditações e para não se torturar, apressou-se a abrir a porta e logo à entrada procurou Sônia com os olhos. Ela estava sentada de cotovelo sobre o velador e ocultava o rosto nas mãos, quase viu Raskolnikov. Levantou-se logo e correu ao seu encontro como se estivesse à espera dele. "Que teria sido de mim sem o senhor?" exclamou pressurosa, regressando com ele para o centro do compartimento. Via-se bem que foi isso que lhe ocorreu mais rapidamente para lhe dizer. Depois ficou à espera. Raskolnikov aproximou-se da mesa e sentou-se numa cadeira, na mesma que ela acabava de deixar. Ela estava de pé diante dele, a 2 passos de distância, tal como no dia anterior. "Então, Sônia", disse ele e de repente sentiu que a sua voz tremia. "Veja bem, toda essa confusão foi em função da sua posição social e dos costumes a ela inerentes, não lhe pareceu?" O sofrimento refletia-se no rosto da moça. "Não venha me falar como ontem", interrompeu-a. "Por favor, não comece com isso, já sofri bastante." E em seguida sorriu como se tivesse receio de que aquela censura não fosse do agrado dele. Saí dali quase tonta. Como é que acabou aquilo? Há um momento estive tentada a voltar, mas pensei que o senhor viria. Ele contou como Amalia Ivanovna os expulsara do quarto e como Ekaterina Ivanovna se desarvorara para a rua em busca da justiça. "Ai, meu Deus!" exclamou Sônia. "Vamos lá imediatamente." E pegou o Charlie. "É sempre a mesma coisa", exclamou Raskolnikov, mal-humorado. "Só tenha eles no seu pensamento. Fique aqui um pouco comigo." "Mas e Ekaterina Ivanovna?" "Ekaterina Ivanovna não pode viver com sua ausência. Ela mesma virá buscá-la, visto que saiu de casa", acrescentou bruscamente. "Se vier e não a encontrar, a culpa é sua." Sônia sentou-se em outra cadeira numa indecisão dolorosa. Raskolnikov estava calado, de olhos fixos no chão e parecia refletir. Admitamos que não era isso que Lúdin queria, começou sem olhar para Sônia. Mas se tivesse desejado e isso tivesse entrado nos seus planos, teria podido metê-la na prisão. E se não fôssemos nós, eu e Libizadnikov, não é verdade? "É", concordou ela com voz fraca. "É", repetiu pensativa e assustada. "De fato, podia ser que eu não estivesse lá. Quanto a Libizadnikov, foi uma casualidade ele ter voltado." Sônia estava calada. "Bem, e vamos ver. Se a pessoa metida na prisão, o que teria acontecido então? Lembra-se do que lhe disse ontem?" "Se a tivesse metido na prisão, o que teria acontecido então? Lembra-se do que lhe disse ontem?" Ele também não respondeu. Ela também não respondeu. Ele ficou à espera. "Eu pensava que já ia começar a gritar. Ah, não fale assim, não continue", disse Raskolnikov sarcasticamente, mas um pouco forçado. "O quê? O silêncio continua?" perguntou passado 1 minuto. "Olha que é preciso falar de alguma coisa. Eu tinha um interesse especial em saber como é que resolveria essa questão, como diz Leib ou Libs? Eu falo Lib, né? Libizatnikov, tá? Vocês corrijam aí. Libizatnikov. Já começava a ficar amuado. Olha só. Olha quem tá aqui me acompanhando, ó. Tá assistindo aqui comigo ao vídeo. Aliás, tá acompanhando aqui a minha leitura, né? Ela não aguenta me ver lendo, né? Adora ficar do meu lado quando eu tô lendo. E vamos lá.
Não, no fundo, eu lhe falei seriamente. Eu lhe falei seriamente. Imagine, Sônia, que sabia de todas as intenções de Lud antecipadamente, que teria sabido, isto é, com certeza, que esse tipo ia causar a perdição de Ekaterina Ivanovna e dos seus filhos, e a sua também, indiretamente. Já sei que nunca se lembra dela mesma, por isso digo indiretamente. E a de Polyatka também, porque ela também há de seguir esse caminho. Ora, bem, aí está. Se de repente estivesse na sua dependência, resolver tudo isto, se era ele ou os outros que deviam continuar neste mundo, isto é, se Ludin devia continuar vivendo e cometendo mais ações, ou Ekaterina Ivanovna morrer, qual teria sido a sua decisão? Qual deles condenaria à morte? É o que eu lhe pergunto. Sônia fixou sobre ele um olhar inquieto. Percebia qualquer coisa de especial naquelas palavras inseguras e que lhes lembrava vagamente alguma coisa. Eu já calculava que iria me perguntar alguma coisa desse gênero, disse olhando para ele com curiosidade. Está bem, seja, mas qual seria a sua decisão? Por que me pergunta aquilo que é impossível? Disse Sônia com uma expressão aborrecida. Naturalmente optaria por consentir que Ludin vivesse e continuasse a fazer canalices. Não tem coragem de admitir? É que eu não posso conhecer os segredos da providência divina, mas por que me faz perguntas sobre um caso impossível? Como é que a existência de um homem poderia depender da minha decisão? E quem me incumbiu de ser juiz para decidir quem deve viver ou não? Quando se trata da divina providência, já não consigo nada, exclamou Raskolnikov mal-humorado. Diga com toda franqueza o que deseja, exclamou Sônia magoada. Com certeza ando urdindo alguma. Veio aqui só para se atormentar? Não pôde se conter e de repente começou a chorar. Olhou para ele sombriamente triste. Passaram-se 5 minutos. Olha, tens razão, Sônia, disse ele finalmente em voz baixa, e de súbito mudou de expressão. Aquele seu tom de fingida insolência e provocação impotente desapareceu. Até a sua voz se tornou mais fraca. Já te disse ontem que não tinha vindo para te pedir perdão, mas com isso já quase comecei a te pedir. Isso de Ludin e da providência eu dizia para mim. Por isso é que eu pedia perdão, Sônia. Tentou sorrir, mas havia qualquer coisa de desalentado e de incompleto no seu pálido sorriso. Baixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. E de repente um estranho e inesperado sentimento, uma espécie de ódio amargo por Sônia, se ergueu no seu coração. Como se estivesse admirado e assustado com esse sentimento, levantou de repente a cabeça e olhou-a de alto a baixo, mas encontrou o olhar da moça que estava aflitivamente inquieta e preocupada. Ali havia amor. O seu ódio desapareceu como um fantasma. Não era o que ele pensava. Tomara um sentimento por outro. Isso só significava que o momento chegara. Tornou a cobrir o rosto com as mãos e baixou a cabeça. De súbito empalideceu, levantou-se da cadeira, ficou olhando para Sônia e, sem dizer nada, sentou-se maquinalmente no seu leito. Aquele minuto era terrivelmente parecido com aquele em que estava atrás da velha, quando já tirara a machadinha do nó corredio e sentia que já não havia um momento a perder. O que tem? Perguntou Sônia, terrivelmente assustada. Ele não pôde responder. A sua intenção não fora, de maneira nenhuma, explicar aquilo. Assim, e nem ele mesmo poderia dizer o que se passava. Devagarzinho, ela se aproximou dele, sentou-se na cama ao seu lado e esperou sem tirar os olhos dele. O seu coração batia forte. Aquilo era insuportável. Ele voltou o rosto para ela, mortalmente pálido. Seus lábios crispavam-se sem forças, esforçando-se por dizer alguma coisa. Sônia sentiu um autêntico pavor. Que tem? Repetiu, afastando-se um pouco dele. Nada, Sônia. Não tenhas medo. Tolices. De fato, se pensarmos assim, aliás, se pensarmos nisso, balbuciou com o aspecto de um homem que não percebe que está delirando. Por que eu teria vindo te afligir? Acrescentou de repente, olhando para ela. Sim, por quê? É a pergunta que faço a mim mesmo constantemente, Sônia. É possível que tivesse feito essa pergunta um quarto de hora antes, mas agora falava num maior abatimento, quase sem se dar conta do que dizia, e sentindo um contínuo tremor em todo o corpo. Oh, como sofre, disse ela compassiva, olhando para ele. Tudo isso é absurdo. Houve uma coisa, Sônia. Sorriu de repente por algum motivo, pálido e exangue. Não sei como é que se pronuncia essa palavra, nunca tinha ouvido falar dela. Exangue. Exangue. Durante alguns segundos, te lembras daquilo que eu queria te dizer ontem? Sônia aguardava inquieta. Quando me despedi, eu te disse que talvez me despedisse de ti para sempre, mas que se hoje voltasse, te diria quem matou Lizaveta. Todo o corpo dela se pôs a tremer de repente. Pois bem, vim para te dizer. De fato, senhor, ontem, balbuciou ela com dificuldade. Mas como é que sabe disso? Perguntou rapidamente, como se a percebesse de repente. Sônia começava a respirar com dificuldade. Tinha o rosto cada vez mais pálido. Eu sei. Ela ficou calada por um minuto. Encontraram-no? Perguntou timidamente. Não, não o encontraram. Então como é que sabe? Tornou a perguntar com uma voz quase imperceptível e também passado um minuto de silêncio.
Ele se voltou para ela e ficou olhando-a fixamente. Vê se adivinhas, disse com o mesmo sorriso crispado e cada vez mais fraco. Era como se uma convulsão lhe percorresse todo o corpo. Mas por que me assusta? Por que me assusta dessa maneira? Exclamou ela, sorrindo como uma criança. Pode ser que eu seja muito amigo dele, visto que sei, prosseguiu Raskolnikov, e continuou a olhá-la no rosto, como se não tivesse coragem para afastar os olhos. Ele não queria matar a Lisavieta, matou-a só por desespero. Era a velha que ele queria matar, quando estava sozinha, e foi. Mas nesse instante chegou Lisavieta, ele estava e a matou. Decorreu um minuto de espanto, olharam-se um ao outro. Então não consegues adivinhar? Perguntou ele de repente com a mesma sensação que experimentaria se lançasse de uma torre de cabeça para baixo. Não, não. Balbuciou Sônia com uma voz quase imperceptível. Pensa bem. E mal pronunciara estas palavras, quando outra vez aquela sensação já conhecida lhe gelou a alma de repente. Olhou para ela, e de súbito pareceu-lhe ver o rosto de Lisavieta no rosto dela. Lembrava-se claramente da expressão da cara de Lisavieta quando ele se aproximou dela com a machadinha e ela se afastou recuando até a parede, estendendo a mão com um medo completamente pueril no rosto, tal como uma criancinha quando de súbito começam a assustá-la com alguma coisa e quando de uma maneira tenaz e inquieta fixa os olhos no objeto do seu terror, recua e estendendo a mãozinha para a frente, se põe a chorar. Pois era mais ou menos o que se passava agora com Sônia. Ficou olhando para ele durante algum tempo, com o mesmo desamparo, com o mesmo pavor, e de repente estendendo de leve a mão esquerda para diante, como se apontasse com os dedos para o seu peito, pouco a pouco levantou-se da cama e se afastou cada vez mais dele, com o olhar imóvel, fixo nos seus olhos. O pavor dela contagiou Raskolnikov imediatamente. Um espanto semelhante se refletia no seu rosto. Ficou também olhando para ela fixamente e quase também com aquele mesmo sorriso pueril. Adivinhaste? Balbuciou finalmente. Meu Deus. E um terrível soluço escapou do peito dela. Desfalecida, tombou sobre a cama, de braços sobre a almofada. Mas passado um momento, ergueu-se rapidamente, correu para ele, pegou nas duas mãos dele e, apertando-as com força, como numa tenaz, com seus dedinhos finos, fitou-o novamente com um olhar fixo e insistente. Com esse derradeiro e desolado olhar, ela esperava descobrir um último motivo de esperança. Mas já não havia esperança. Era impossível duvidar. Tudo tinha sido assim. Inclusive depois, mais adiante, quando ela recordava aquele momento, parecia-lhe estranho e singular, precisamente porque ela vira assim de um golpe que já não havia nenhuma esperança. Ela poderia dizer também que pressentira algo de semelhante? E, no entanto, agora, ainda mal ele dissera aquilo, lhe pareceu de repente que já pressentira. Basta, Sônia, basta, não me aflijas, implorou ele dolorido. Não pensara de maneira nenhuma em lhe fazer assim a revelação, mas foi assim. Ela saltou da cama com uma expressão de alheamento e, juntando as mãos, dirigiu-se para o meio do quarto, mas voltou-se logo rapidamente e tornou a se sentar ao lado dele, quase ombro com ombro. De repente estremeceu, deu um grito e, transfigurada, lançou-se a seus pés de joelhos. Que fez? Que fez contra si mesmo? Clamou desolada e, levantando-se da sua prostração, atirou-se ao pescoço dele, abraçou-o e apertou-o com muita força com as suas mãos. Raskolnikov retrocedeu e olhou-a com um sorriso triste. Como és estranha, Sônia. Me abraças e me beijas quando acabo de te dizer isso? Tu não me compreendes. Não, não. É que tu agora és mais desgraçado do que ninguém neste mundo, exclamou ela, transtornada sem ouvir as suas observações. E de súbito começou a chorar de um modo entrecortado, como se estivesse com um ataque de histeria. O sentimento da dor, que há muito já lhe era desconhecido, penetrou na sua alma e abrandou-a imediatamente. Não opôs resistência. 2 lágrimas brotaram dos seus olhos e ficaram suspensas das suas pestanas. Então não me abandonarás, Sônia? Disse olhando-a quase sem esperança. Não, não, nunca e em parte alguma, exclamou Sônia. Irei atrás de ti, seguirei para todos os lados. Te seguirei para todos os lados. Oh, meu Deus! Oh, como eu sou infeliz! Mas por quê? Por que não te conheci antes? Por que não vieste? Oh, meu Deus! Aqui estou. Agora? Oh, que fazer agora? Juntos, juntos! Repetia-a alheada e tornando a abraçá-lo. Irei contigo para a prisão. De repente ele pareceu sentir uma dor aguda e o sorriso odioso e quase altivo de antes assomou aos seus lábios.
Apesar de tudo, Sônia, é possível que eu não queira ir para a prisão, disse ele. Sônia lançou-lhe um olhar rápido. Depois da primeira compaixão dolorosa e lacerante pelo infeliz, outra vez a horrível ideia do crime voltava a horrorizá-la. Na mudança de tom da voz dele, reconhecera de repente o assassino. Olhou para ele, espantada. Ela ainda ignorava por que, como e para que ele se tornara um criminoso. Agora todas essas perguntas se amontoavam de súbito na sua consciência. E outra vez custou acreditar. Ele é assassino? Mas isso é possível? Mas que é isso? Onde eu estou? Exclamou na maior perplexidade, como se ainda não tivesse voltado a si. Mas como é que o senhor, sendo como é, pôde decidir isso? Por quê? Foi para roubar. Não continue, Sônia, respondeu ele com certo cansaço e um certo aborrecimento. Sônia estava aterrada, mas de repente exclamou. Tinhas fome? Tu para ajudar tua mãe, não foi? Não. Sônia, não, murmurou ele voltando-se e deixando cair a cabeça. Não tinha tanta fome assim. Eu de fato queria ajudar minha mãe, mas isso também não é completamente verdade. Não me atormentes, Sônia. Sônia juntou as duas mãos. Mas é possível que tudo isso seja verdade? Senhor, que verdade? Quem poderia acreditar? E como? Como é que o Senhor, que dá tudo que tem, matou para roubar? Ah, tornou a exclamar de repente. Esse dinheiro que deu a Ekaterina Ivanovna, esse dinheiro, meu Deus, sim, esse dinheiro. Não, Sônia, apressou-se ele a interrompê-la. Esse dinheiro não era... Fica descansada. Esse dinheiro foi a minha mãe quem enviou. Chegou às minhas mãos quando eu estava doente. No mesmo dia em que os dei. Razumi quem viu, também lhe dei algum. Esse dinheiro era meu particularmente, verdadeiramente meu. Sônia escutava-o perplexa e juntava as forças para concentrar os seus pensamentos. Quanto ao tal dinheiro, eu, no fim das contas, nem sequer sei se havia dinheiro lá. Acrescentou ele em voz baixa, como se falasse para si. O que eu levei foi um porta-moedas de camurça que estava cheio, e não vi o que tinha dentro, não tive tempo, com certeza. Bem, e algumas joias, quase tudo botões de punho, correntes. Todos esses objetos eu deixei no pátio de uma casa qualquer, juntamente com o porta-moedas no Prospect V, enterrados debaixo de uma pedra na manhã seguinte. Ainda deve estar tudo lá. Sônia escutava-o corajosamente. De maneira que foi para... O senhor mesmo disse que foi para roubar e não levou nada? Perguntou ela rapidamente, amparando-se a uma ombreira. Não sei, ainda não decidi se ficarei ou não com esse dinheiro. Tornou-se calar, pensativo, e de repente, caindo em si, sorriu irônica e rapidamente. Ah, mas que bobagens acabo de dizer. Pelo pensamento de Sônia passou uma ideia. Será que ele não está louco? Mas imediatamente afugentou essa ideia. Não, aquilo era outra coisa. Não conseguia compreender aquela intriga. Olha, Sônia, disse ele de repente com uma espécie de inspiração. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se eu tivesse matado apenas por ter fome, continuou acentuando cada palavra e olhando-a de uma maneira enigmática, mas sincera. Então agora seria feliz. Fixa bem isso. Mas a ti, o que isso interessa? O que isso interessa? Perguntou duas vezes. Exclamou ele passado um momento, olhando-a com uma espécie de desespero. Que interessa a ti que eu acabe concluindo que procedi mal? A que propósito vem esse estúpido triunfo sobre mim? Ah, Sônia, por que eu teria vindo te ver agora? Sônia tentou outra vez dizer alguma coisa, mas ficou calada. Ontem eu te convidei para vir comigo porque és a única que me resta. Para onde querias me levar? Perguntou Sônia timidamente. Nem para roubar, nem para matar, não te preocupes, não era para nada disso. Sorriu amargamente. Nós somos seres diferentes. E olha, Sônia, até ao momento, eu ainda não consegui compreender para onde é que queria te levar ontem. Ontem, quando eu te convidei para vir comigo, nem eu mesmo sabia para onde era. Eu te chamava só para uma coisa, só tinha vindo para uma coisa, para que não me abandonasses. Não me abandonarás, Sônia. Ele lhe apertou a mão. Mas por quê? Por que terei dito isso a ela? Por que terei revelado? Exclamou ele desesperado após um minuto, olhando-a com infinita ternura. Tu esperas de mim uma explicação, Sônia. Estás aí e esperas. Eu bem vejo. Mas o que eu hei de dizer? Porque vê, tu não compreenderias nada e não farias mais do que sofrer profundamente por minha causa. Bem, já estás outra vez chorando e me abraçando. Ora, vamos ver, por que me abraças? Porque eu mesmo não pude aguentar mais e vim desabafar com alguém. Sofre tu também, porque assim tudo se tornará mais leve para mim. E tu podes amar um homem tão relés? Mas tu também não sofres? Exclamou Sônia. Outra vez o sentimento de dor atravessou a sua alma e imediatamente a abrandou. Sônia, eu sou mau, te lembra? E isso pode explicar muitas coisas. Foi por isso que vim, porque sou mau. Muitos outros não teriam vindo, mas eu sou covarde e vil. Mas, bom, não é disso que se trata. Agora é preciso falar e não sei por onde começar. Deteve-se e reconsiderou. Ah, nós somos seres diferentes, exclamou outra vez.
Não fazemos um par igual. Mas por quê? Por que eu teria vindo? Nunca perdoarei a mim mesmo. Não, não, não há mal nenhum em teres vindo, exclamou Sônia. Foi melhor que eu ficasse sabendo. Muito melhor. Ele olhou para ela dolorosamente. De fato, assim é, disse ele pensativo. Assim tinha de ser. Houve uma coisa, eu queria ser o Napoleão. Foi por isso que matei. Pronto, compreendes agora? Não, não, balbuciou Sônia ingênua e timidamente. Mas fala, fala. Eu compreendo cá para comigo, compreendo tudo, pediu-lhe. O que tu compreendes? Bem, está bem, vamos ver. Conservou-se em silêncio e ficou pensativo. O fato é este. Uma vez eu fiz a mim mesmo esta pergunta. Se Napoleão, por exemplo, se encontrasse no meu lugar e não tivesse tido para começar sua carreira, nem Taulo, nem o Egito, nem a passagem de Mont Blanc, e em vez de todas essas coisas belas e monumentais tivesse tido simplesmente uma ridícula velhota, viúva de um assessor, a qual fosse preciso matar para lhe tirar o dinheiro que tinha no baú para fazer a sua carreira, compreendes? Vamos ver, o que ele teria feito então se não tivesse outro recurso? Não teria tido vergonha de que aquilo não fosse demasiadamente pouco monumental e delituoso? Pois bem, eu te confesso que essa questão me atormentou horrivelmente durante muito tempo, e que senti uma vergonha atroz quando percebi finalmente, como se fosse de repente, que ele não só não teria tido vergonha, como nem sequer lhe teria passado pela cabeça que aquilo não era monumental. E até não teria de maneira alguma compreendido por que havia de ter vergonha. E visto que não tinha outro recurso, teria estrangulado sem a menor hesitação, sem parar para refletir. Bem, pois eu afugentei as minhas considerações e matei como teria feito a autoridade. E isso foi exatamente como eu te digo. Te parece ridículo? Sim, Sônia. Pode ser que o mais ridículo de tudo seja o fato de que tenha sido precisamente assim. Sônia estava muito séria. Seria melhor que me falasse francamente e sem exemplos, pediu ela com mais timidez ainda e com uma voz quase imperceptível. Ele se voltou, olhou-a tristemente e pegou-lhe uma mão. Também tens razão agora, Sônia. Tudo isso é um absurdo, é quase falar por falar. Olha, tu sabes que a minha mãe quase não tem nada. A minha irmã recebeu alguma educação por casualidade e vê-se condenada a trabalhar como preceptora. Todas as suas esperanças se resumem unicamente em mim. Eu andava estudando, mas não podia continuar pagando a universidade, e tive de abandoná-la por algum tempo. Supondo ainda que tivesse continuado lá ao fim de 10, 12 anos, se por acaso as coisas tivessem corrido bem, teria podido me colocar como professor ou empregado com 1000 rublos de ordenado. Falava como quem recita uma lição. Mas nesse meio tempo, a minha mãe teria ficado reduzida à pele, aos ossos, à força de preocupações e de desgostos, e eu não teria podido lhe proporcionar o sossego. Quanto à minha irmã... Bem, a minha irmã poderia ter acontecido alguma coisa pior ainda. Olhem que prazer passar a vida desejando as coisas e privando-se de tudo, abandonar a mãe e suportar a desonra da irmã. Para quê? Para depois de elas terem morrido, poder fundar outro lar, com mulher e filhos, e deixá-los depois também sem um centavo e sem um pedaço de pão? Ora, ora. Por isso decidi me apoderar do dinheiro da velha, usá-lo nos primeiros anos da minha carreira, não fazer a minha mãe sofrer com a minha saída da universidade, e fazer tudo dentro de uma certa amplitude de maneira radical, de modo que pudesse arranjar uma nova carreira e caminhar por um caminho novo, independente. Bem, e foi isso. É claro que matei a velha naturalmente. Fiz mal, mas já chega. Chegou ao final da sua narrativa um pouco deprimida e baixou a cabeça. Oh, não é isso, exclamou Sônia desgostosa. Talvez pudesse ser assim. Não, não é assim, não é. Tu mesma vês que não é assim, mas olha, eu te disse a verdade com toda a sinceridade. Mas que verdade é essa? Oh, meu Deus! E repara, eu só matei um piolho, Sônia, e um piolho inútil, repugnante, prejudicial. Esse piolho era um ser humano, disse ela. Eu sei que não era um piolho, respondeu ele olhando-a de modo estranho. Aliás, estou mentindo, Sônia, acrescentou. Há muito tempo que minto. Não era isso. Tu tinhas razão. Havia outras razões completamente diferentes. Há muito tempo que eu já não falava com ninguém, Sônia. Agora me dói muito a cabeça. Seus olhos brilhavam com um ardor de febre. Estava quase delirando. Um sorriso inquieto errava sobre seus lábios, para além do seu estado de excitação psíquica transparecia um terrível esgotamento. A cabeça dela também lhe começava a rodar, e ele falava de maneira tão estranha. Podia-se perceber alguma coisa, mas que seria? Que seria aquilo? Oh, santo Deus! E deixava cair os braços desolada. Não, Sônia, não é isso. Começou ele outra vez, erguendo a cabeça, como se um novo surto do seu pensamento o surpreendesse e tornasse a reanimá-lo. Não era isso. Mais vale supor, assim de fato, mais vale supor que eu sou orgulhoso, invejoso, mau, relés, vingativo, sim, e além disso, um tanto propenso à loucura. Admitamos tudo isso de uma vez. Foi devido à loucura que eu falei há pouco da maneira que falei. Eu sei. Bem, eu tinha te dito que não podia continuar pagando os estudos na universidade. Pois olha, talvez pudesse tê-lo feito.
A minha mãe me mandava o suficiente para continuar lá, e para o calçado, para a roupa e para a alimentação poderia ganhar com certeza. Apareciam-me lições, ofereciam-me 50 copeques, Razumi que também trabalhava, mas eu ficava amuado e não queria. Amuado é esta palavra exata. E como uma aranha me metia no meu canto. Tu já estiveste no meu cubículo, viste-o? E tu sabes, Sônia, que os quartinhos de teto baixo e estreitos oprimem a alma e o espírito? Oh, e que ódio eu tinha a esse muquifo, e no entanto não queria largá-lo. Passava 24 horas consecutivas sem sair e não queria trabalhar nem comer, só queria ficar deitado. Se Nastácia me levava alguma coisa, comia, e não me trazia nada, passava assim o dia inteiro. Não lhe pedia nada, por ódio. Durante as noites não tinha luz, ficava deitado na escuridão e nem para me alumiar eu me esforçava. Precisava estudar e vender os livros, e em cima da mesa, sobre apontamentos e sobre os cadernos, havia pó da altura de um dedo. Preferia ficar estendido pensando. Não fazia outra coisa senão meditar. E os meus pensamentos eram como sonhos, sonhos estranhos e diferentes. Que sonhos! Mas foi então que comecei a lembrar que, não foi assim. Já estou outra vez desfigurando a verdade. Olha, nessa época eu não fazia outra coisa senão perguntar a mim mesmo. Se eu vejo a estupidez dos outros, por que não procuro ser mais inteligente do que eles? Porque eu sabia, Sônia, que se ficasse à espera de que os outros todos se tornassem inteligentes, teria que esperar muito. Além disso, reconhecia que os homens não mudam, e não há quem seja capaz de mudá-los, e que não vale a pena uma pessoa se incomodar em vão. Sim, é assim mesmo. E essa, a tua lei, é a lei, Sônia. É assim mesmo. E agora sei também, Sônia, que quem é forte de alma e inteligência tem domínio sobre eles. Para eles, quem se arrisca muito é que tem razão. Quem é capaz de desprezar muitas coisas é que é para eles o legislador. E o que for mais atrevido de todos é esse o que tem mais razão. Tem sido assim até hoje e assim será para sempre. Só o cego é que não vê. Enquanto dizia isto, embora continuasse olhando para Sônia, Raskolnikov já não se preocupava com o fato de que ela pudesse ou não compreendê-lo. A febre se apoderara completamente dele. Parecia tomada de um sombrio entusiasmo. De fato, há muito tempo que já não falava com ninguém. Sônia compreendia que aquela lúgubre catequese era sincera, que era a sua verdade. Então adivinhei, Sônia, continuou com entusiasmo, que o poder apenas se entrega a quem se atreve a se inclinar e a apanhá-lo. Só é preciso uma coisa, só uma coisa, atrevimento para fazer isso. Então me ocorreu pela primeira vez na minha vida um pensamento que anteriormente nunca me ocorrera. Nunca. De repente se tornou claro como a água, surgiu em toda a evidência que até hoje ninguém se atrevera nem se atreveria, ao passar junto a toda essa estupidez, a pegá-la simplesmente pelo rabo e a atirá-la com ela para o diabo. Eu queria me atrever e matei Sônia. Aí tens a verdadeira razão. Oh, cala-te, cala-te, exclamou Sônia juntando as mãos. O Senhor tinha se afastado de Deus, e Deus o feriu, o entregou ao poder do diabo. Mas me diz, Sônia, quando eu estava ali, deitado na escuridão e imaginava tudo isso, era o diabo que me tentava, hein? Cala-te, não se ria, não blasfeme e não percebe nada, nada. Oh, meu Deus, nada, não compreende absolutamente nada. Fica calada, Sônia, eu não estou rindo. Olha, eu mesmo sei que foi o diabo que me arrastou. Cala-te, Sônia, cala-te. Repetiu sombria e teimosamente. Eu sei tudo. Já pensei nisso e disse a mim mesmo quando estava estendido ali no escuro. Tudo isso eu discutia comigo mesmo até os seus mínimos pormenores. E sei tudo, tudo. E como me aborrecia então todo esse discurso. Eu queria esquecer tudo e começar de novo, Sônia, e deixar de pensar bobagens. Achas que eu cheguei até onde cheguei como um imbecil, como quem vai bater com a cabeça numa parede? Eu cheguei até lá pelo raciocínio e foi isso que me perdeu. Tu imaginas por acaso que eu não sabia que, por exemplo, se começasse a perguntar a mim mesmo e a analisar tenho ou não o direito ao poder, era porque então provavelmente não tinha esse direito? Ou que, se fizesse a pergunta, é um piolho ou um ser humano? Então com certeza que o ser humano já não seria para mim um piolho, mas só para aquele a quem isso não tivesse passado pela imaginação e que fosse direto até lá sem fazer essas perguntas? Quando levei tantos dias nesse tormento, Napoleão faria isso ou não? Eu já compreendia claramente que eu não era um Napoleão. Eu sofri todo o suplício desses pensamentos, Sônia. E foi tudo isso que quis sacudir de cima dos meus ombros. Sônia, eu queria matar sem motivo, matar para mim, só para mim. Não queria mentir nem a mim mesmo. Não foi para ajudar a minha mãe que eu matei, que absurdo. Também não foi para me tornar um benfeitor da humanidade, uma vez que já dispusesse de meios e poder que eu matei. Que absurdo. Matei simplesmente. Matei só para mim apenas, e se em consequência disso eu tivesse podido me tornar um benfeitor, ou tivesse passado toda a vida como uma aranha apanhado presas na teia,
e alimentando-me dos seus sucos vitais, apanhando presas na teias e alimentando-me dos seus sucos vitais, para mim tudo isso teria sido indiferente. E também não precisava de dinheiro, nem isso era o principal, Sônia. Quando matei, precisava mais de outra coisa do que de dinheiro. Tudo isso eu sei agora. Vê se me compreendes. Pode ser que, se tivesse de percorrer o mesmo caminho, já não tornasse a repetir o crime. Eu precisava conhecer outra coisa me puxava pelo braço. Então eu precisava saber, e saber o mais depressa possível se eu também era um piolho, como todos, ou um homem. Estava capacitada para transgredir a lei ou não estava? Tinha ousadia para ultrapassar os limites, para tomar esse poder ou não? Eu era uma criatura que treme ou tinha o direito de matar? Se tinha o direito de matar? Exclamou Sônia, juntando as mãos. Ah, Sônia, exclamou ele, irritado, e parecia que ia objetar qualquer coisa, mas se calou despeitado. Não me interrompa, Sônia. Eu queria te mostrar uma coisa, é que foi o diabo que me impeliu, mas depois disso me explicou que eu não tinha o direito de fazer aquilo, porque eu era precisamente um piolho como os outros e nada mais. Riu-se de mim, e aqui me tens. Vim te ver agora. Recebe o hóspede. Se eu não fosse um piolho, teria vindo te procurar? Escuta, quando eu fui à casa da velha, fiz isso apenas para provar. Fica sabendo. E matou. E matou. Mas o que é isso de matar? É assim que se mata por acaso? É assim que as pessoas vão matar como eu fui? Um dia eu vou te contar os pormenores. Eu matei a velha? Eu matei a mim mesmo. Eu não matei a velha. Me matei ali de uma vez para sempre. Quem matou a velha foi o diabo e não eu. Basta, basta, Sônia, basta, basta, deixa-me, exclamou de repente no aborrecimento desesperado. Deixa-me. Deixou cair a cabeça sobre os joelhos e pegou-os com as duas mãos, como com duas tenazes. Que sofrimento! Sônia deixou escapar por entre um doloroso soluço. Mas vamos, me diz, o que fazer agora? Perguntou ele, erguendo de súbito a cabeça e olhando-a no rosto com uma monstruosa aparência de desolação. Que fazer? Exclamou ela, levantando-se de repente do seu lugar, e os seus olhos até ali afogados em lágrimas brilharam. Te levanta! Pegou-lhe por um ombro. Ele se endireitou, olhando-a estupefato. Agora mesmo, neste mesmo instante, irás a uma encruzilhada e te ajoelharás, beijarás primeiro a terra que manchaste e depois te ajoelharás perante todo mundo, perante os 4 pontos cardeais, e dirás para todos em voz alta, eu matei. Então Deus tornará a te dar a vida. Vais? Perguntou ela, tremendo toda como se estivesse sofrendo um ataque. Puxou-o com as duas mãos, apertou-o com força entre as suas e ficou olhando para ele com os olhos ardentes. Ele ficou atônito, até irritado por aquele ataque súbito. Estás te referindo ao presídio, Sônia? Queres que eu vá me apresentar? Perguntou ele sombrio. Aceitar o sofrimento e se redimir por meio dele. É isso que eu preciso fazer. Não, não me apresentarei, Sônia. Mas então como é que vais viver? Como é que vais viver? De que viverás? Exclamou Sônia. Por acaso isso é possível? Como é que ousarás falar com tua mãe? Oh, que vai ser delas agora? Mas o que eu estou dizendo? Tu já abandonaste a tua mãe e a tua irmã. Oh, meu Deus, exclamou. Ele mesmo já sabe tudo isto. Mas vamos ver. Como é possível viver sem ninguém? O que vai ser de ti agora? Não sejas criança, Sônia, disse ele com voz mansa. Do que eu sou culpado perante eles? Para que hei de ir até lá? O que vou dizer a eles? Tudo isso é apenas uma alucinação. Eles mesmos degolam milhões de seres e se consideram virtuosos. São uns relés velhacos, Sônia. Não vou. E o que iria dizer a eles? Que matei, que não me atrevi a ficar com o dinheiro e que o escondi debaixo de uma pedra? Acrescentou com um sorriso amargo. Com certeza eles ririam de mim e me diriam, imbecil, por que não ficaste com ele? Covarde e idiota. Nada, não compreenderiam nada, Sônia. São até indignos de compreender. Para que hei de ir? Não vou. Não sejas criança, Sônia. Vai sofrer, repetia ela implorando, desesperada, estendendo-lhe as mãos. É possível que eu tenha caluniado a mim mesmo, observou ele sombriamente como se reconsiderasse. Talvez, apesar de tudo, eu seja um homem e não um piolho. E tenha me julgado como demasiada precipitação. Apesar de tudo, vou lutar. Um sorriso de escárnio assomou aos seus lábios. Que enorme tormento tu vais sofrer, toda a vida, toda a vida. Me acostumarei, declarou ele severo e pensativo. Escuta, começou passado um minuto. Já chega de lágrimas, é hora de começar a agir. Eu vim para te dizer que andam à minha procura, agora que me vão prender. Ah, exclamou Sônia, assustada. Bem, por que essas exclamações? Eras tu mesma quem querias que eu fosse me entregar ao presídio e agora te assustas? Ouve bem isto, eu não vou me render. Ainda hei de lutar com eles e não vão poder fazer nada. Não tenho nenhuma prova terminante. Ontem corri o grande perigo e cheguei a me considerar perdido, mas hoje as coisas já se ajeitaram.
Todas as provas que eles têm são facas de 2 gumes, isto é, posso pegar as suas acusações e pô-las a meu favor, compreendes? E as porei, porque agora já estudei o caso, mas vão acabar me mandando para a prisão. Se não fosse por um acaso, é bem possível que já tivessem me enviado hoje, e pode ser que ainda me mandem hoje. Isso simplesmente não tem importância, Sônia. Se entrar lá, onde tem que me soltar, porque eles não têm nenhuma prova autêntica, nem terão palavra. E com aquilo que possuem, não é possível encarcerar um homem, mas já chega. Isso era só para que ficasse sabendo. Quanto à minha mãe e à minha irmã, hei de fazer qualquer coisa para convencê-las e não para inquietá-las. A minha irmã, aliás, segundo parece, encontra-se agora a salvo da necessidade. A minha mãe, com certeza. Bem, é tudo. Mas sê prudente. Queres vir comigo para o presídio se me mandarem para lá? Oh, sim, sim. Os dois estavam sentados um junto do outro, tristes e extenuados, como se tivessem sido lançados depois de uma tempestade para uma margem deserta. Ele olhava para Sônia e sentia quanto amor havia nela e, coisa estranha, de repente se tornou doloroso que ela o amasse tanto. Sim, era um sentimento estranho e espantoso. Quando se encaminhava para a casa de Sônia, sentia que era nela que se encontrava toda a sua esperança e todo o seu amparo. Pensava em se libertar, ainda que fosse apenas de parte dos seus tormentos, e agora que o coração dela se voltara completamente para ele, sentia reconhecer de repente que era muito mais infeliz do que antes. Sônia disse, é melhor que não me acompanhes quando eu for para o presídio. Sônia não respondeu. Chorava. Decorreram alguns minutos. Tens alguma cruz contigo? Perguntou ela de modo inesperado, como se tivesse se lembrado daquilo de repente. A princípio, ele não compreendeu a pergunta. Não tens? Então toma esta, de madeira de cipreste. Ainda tenho outra de cobre, que era de Lisavieta. Eu troquei uma cruz com Lisavieta, que me deu uma imagenzinha. A partir deste momento, passarei a usar a de Lisavieta, e esta é para ti. Toma, que é minha, implorou ela. Sofreremos os dois juntos, levaremos juntos a cruz. Me dá, disse Raskolnikov. Não queria desgostá-la, mas depois retirou a mão que já lhe estendia. Agora não, Sônia, é melhor depois, acrescentou para tranquilizá-la. Sim, é melhor, concordou ela admirada. Quando partirmos para o sofrimento, então hei de pô-la. Virás me encontrar e eu hei de colocá-la. Rezaremos e partiremos. Naquele momento, alguém chamou 3 vezes à porta. Sofia Semyonovna, pode-se entrar? Disse uma voz conhecida e afetuosa. Sônia se dirigiu para a porta assustada. A cabeça loura do Sr. Lebzatnikov lançou um olhar ao aposento. Capítulo 5. Lebzatnikov parecia assustada. Vim vê-la, Sofia Semyonovna. Desculpe, bem que me pareceu querer encontrá-lo aqui, disse dirigindo-se de repente a Raskolnikov. Isso é, não pensava nada neste gênero, mas pensava. Ekaterina Ivanovna está ali, como louca, disse logo depois para Sônia. Sônia deu um grito. Pelo menos é o que parece, e nós não sabemos o que fazer. Esse é o caso. Voltou. Parece que a expulsaram, não sei de onde, até é possível que tenham lhe batido. Pelo menos é o que parece. Foi procurar o chefe de Simeon Zakharich e não o encontrou em casa. Foram convidados para comer na casa de não sei que general. Calcule que ela então se dirigiu a tal casa para onde ele fora convidado. Foi à casa desse general e imagine, tanto teimou que queria ver o chefe de Simeon Zakharich, que segundo parece o obrigou a levantar da mesa. Já pode calcular o rebuliço que houve. É claro que correram com ela, mas ela disse que o cobriu de insultos e que até lhe atirou não sei o que à cabeça. É muito provável. O que eu não entendo é como não aprenderam. Agora está ali contando tudo a todo. Cadê meu marcador de página? Porra. Nem sei. Agora está ali contando tudo a todo mundo, até para Amalia Ivanovna, mas não estava percebendo, e grita e estrebucha. Ah, sim. Diz e grita que todos estão abandonando, que vai pegar as crianças e se jogar na rua, que vai arranjar um realejo, e as crianças vão cantar e dançar, e ela também, e assim arranjará dinheiro, e irá cantar todos os dias debaixo da janela do general. Para que vejam, disse, como os honestos filhos de um falecido funcionário público têm que andar a pedir esmolas pelas ruas. Bate nos filhos e eles choram. Ensinou Liena a cantar a pequena herdade. Ensinou a rapazinha a dançar e Polina Mikhailovna também. E rasgou os vestidinhos para fazer para eles uns gorros como os dos palhaços. E vai levar uma frigideira para fazer uma musiquinha com ela. Não dá importância nenhuma ao que lhe dizem. Já pode ver o que está acontecendo ali. Está simplesmente impossível de saturar. Lebzatnikov teria continuado a falar, mas Sônia, que o escutara de respiração suspensa, pegou de repente o chale e o chapéu e saiu do quarto correndo, vestindo-se enquanto corria. Raskolnikov saiu atrás dela e Lebzatnikov atrás dele.
Está completamente doida, dizia para Raskolnikov quando já estavam na rua. Eu simplesmente não queria assustar Sofia Semyonovna e foi por isso que disse, segundo parece, mas não tenho dúvida sobre isso. Dizem que costumam se formar tubérculos na cabeça dos tísicos. É pena eu não saber medicina. Além disso, tentei dissuadi-la, mas ela não fez caso. Falou para ela dos tubérculos? Não disse uma palavra a respeito disso. Ela não teria me compreendido. O que eu quero dizer é isso. Se conseguirmos convencer uma pessoa por meio da lógica de que na realidade não tem motivos para chorar, ela deixará de chorar. Isso está se vendo. O que lhe parece? Nesse caso, a vida seria muito mais fácil, respondeu Raskolnikov. Com licença, com licença. Não há dúvida de que Ekaterina Ivanovna teria muita dificuldade em compreender, mas o senhor sabe que em Paris estão sendo realizadas sérias experiências a respeito da possibilidade de curar os loucos usando unicamente a persuasão lógica? Um professor dessa cidade, recentemente falecido, pensava que eles poderiam se curar dessa maneira. A sua ideia fundamental era de que no organismo do louco não existe nenhum transtorno especial e que a loucura, por assim dizer, um erro de lógica, um erro de raciocínio, uma visão falsa das coisas. Ele ia refutando as palavras do doente paulatinamente e, imagine, dizem que obtinha resultados, mas como para isso usava argumentos psicológicos. Os resultados desse tratamento sugerem dúvidas, indubitavelmente, pelo menos é o que parece. Já há algum tempo que Raskolnikov não o escutava. Quando chegou junto da sua casa, fez uma inclinação de cabeça a Libzhatnikov e entrou. Libzhatnikov caiu em si, deu um olhar à sua volta e depois começou a correr. Raskolnikov subiu ao seu cubículo e parou no meio dele. Para que eu voltei? Passou os olhos por aquele papel de parede amarelado e rasgado por todo aquele pó pela sua tarimba. Subiu um ruído seco do pátio, insistente. Parecia que em algum lugar alguém pregava pregos. Foi até a janela, pôs-se nas pontas dos pés e durante muito tempo ficou contemplando o pátio com um ar muito atento. Este estava deserto e não se via quem é que dava aquelas marteladas. À esquerda nos prédios havia umas janelas abertas, viam-se vasos com uns gerânios murchos no peitoril. Das janelas pendia roupa estendida. Tudo isso estava gravado na sua memória. Deu meia volta e foi sentar-se no divã. Nunca, nunca até então se sentira tão espantosamente só. Sim, sabia mais uma vez que podia, de fato, via sentir ódio por Sônia, sobretudo agora que a tornara mais infeliz. Por que fui vê-la implorar suas lágrimas? Por que fui envenenar sua vida? Oh, que malvadez! Vou ficar só, disse de súbito resolutamente. Ela não vai para o presídio. 5 minutos depois ergueu a cabeça e sorriu de um modo estranho. Tinha-lhe ocorrido um pensamento extraordinário. Pode ser que, de fato, esteja melhor no presídio, foi o que pensou de repente. Perdeu a noção do tempo que já estava no seu cubículo, com a cabeça alvoroçada de vagos pensamentos. Subitamente, a porta se abriu e Avdotya Romanovna entrou. A princípio, deteve-se e ficou olhando para ele na entrada, como ele fizera um pouco antes com Sônia. Depois avançou e sentou-se em frente a ele numa cadeira no mesmo lugar do dia anterior. Ele estava calado e parecia olhá-la sem pensar em nada. Não fiques aborrecido, meu irmão. Vim só por um momento, disse Dunia. A expressão do seu rosto era pensativa, mas não severa. O seu olhar claro e tranquilo. Ele percebia que ela também se aproximava dele com amor. Vou parar por aqui, pessoal, na página 460 da obra, tá? E aí na próxima leitura eu vou tentar chegar até a página 480, tá? Daqui a pouco vão faltar menos de 100 páginas para a gente conseguir concluir este grande livro, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima e falou!